O Senado Federal cassou o mandato de Dilma Rousseff por 61 votos a 20. Os senadores condenaram a petista por crime de responsabilidade pelas chamadas pedaladas fiscais, mas mantiveram o direito dela de exercer funções públicas. Vamos a Brasília conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que acompanhou toda essa votação, toda a movimentação do dia. Boa noite, Ricardo. Foi uma votação expressiva, como já era esperado, né? Já tinha esse placar em alguns jornais, inclusive, né, Ricardo? Boa noite. Exatamente, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Expressivo, mas dentro dos cálculos da base aliada, que estimava entre 59 e 61 votos. Esses cálculos acabaram se confirmando pelo teto. A votação hoje, que afastou a presidente Dilma Rousseff, o impeachment, foi dividida em duas, né? Conforme nós, aliás, adiantamos ontem aqui no Jornal da Cultura. Na primeira parte, afastou-se definitivamente Dilma Rousseff da presidência da República e na segunda parte, mantiveram-se os direitos políticos dela. Uma decisão polêmica que causou desconforto na base aliada do novo governo. Vamos ver na reportagem. Mal a sessão começou, os aliados de Dilma Rousseff apresentaram um destaque: fazer duas votações. A primeira para decidir se a presidente afastada deveria permanecer no cargo e a segunda para decidir se ela seria penalizada com a perda de função pública por 8 anos. O senador e ex-presidente Fernando Collor, que renunciou em 1992, antes de ser julgado pelo Senado, protestou. Que a lei é a mesma. E a dificuldade que nós teremos de aplicar 2 pesos e 2 medidas. Porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente legal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta renúncia. O presidente do Supremo Tribunal Federal lembrou que havia 2 interpretações para o episódio envolvendo Fernando Collor e decidiu por separar as 2 votações. Em seguida, abriu a palavra para os senadores favoráveis e contrários ao impeachment. Nenhum dos lados falou de pedaladas fiscais ou decretos suplementares ao orçamento. Isso aqui é uma farsa, farsa, farsa. Todos sabem que o processo está sendo usado como um mero pretexto. Essa sessão não acaba no dia de hoje. Canalhas, canalhas, canalhas. Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras. Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Por 61 votos a favor e 20 contra, Dilma Rousseff se tornou a segunda presidente a não cumprir o mandato desde a redemocratização do país. Os filhos desses homens, gentil, pátria amada. A tribuna foi aberta, então, para decidir se Dilma teria a função pública cassada. Esta votação poderá transformar o texto constitucional com 1/3 do plenário do Senado Federal. É isso que está em jogo. E por trás disso, mais um acordo entre Dilma e Cunha. É a hora de estender a mão conciliadora e garantir que essa próxima votação não inabilite a presidente Dilma. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se valeu da prerrogativa do cargo para pedir a palavra e defendeu Dilma. Nós não podemos deixar de julgar, nós temos que julgar, mas nós não podemos ser desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Por 42 votos contra, 36 a favor e 3 abstenções, Dilma não teve nenhum direito cassado. Poderá exercer todas as funções públicas, inclusive participar de eleições. A votação de hoje é o desfecho de um processo que começou em dezembro do ano passado, quando o presidente da Câmara dos Deputados aceitou o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. 9 meses depois, a presidente afastada sai de cena. Mas a disputa ainda não terminou. O advogado de Dilma Rousseff disse que vai recorrer ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal. Não é o mérito político da questão que nós vamos discutir.
Nós vamos discutir a falta de pressupostos jurídicos. O PSDB e os democratas não gostaram de ver Dilma Rousseff ter os direitos preservados e alegaram que houve um acordo entre o PT e o PMDB para dar uma saída honrosa à presidente afastada. Os dois partidos também falam em recorrer ao Supremo. A manobra abalou a base aliada do novo governo. Olha, eu acho que a sociedade brasileira está realmente, neste momento, como se diz no interior, com a pulga atrás da orelha. É preciso, repito, que o PMDB diga de forma muito clara qual é o nível do seu compromisso com esse governo e com a agenda de reformas que imediatamente deve ser colocada à apreciação do Congresso Nacional. Não vamos transplantar uma posição que foi dada pessoalmente por alguns senadores, uns motivados por pena, outros motivados por qualquer outro tipo de relação, com questões institucionais e muito menos políticos partidários. William, e logo depois da sessão do impeachment, os senadores continuaram reunidos no plenário para tentar votar algumas medidas provisórias que vieram da Câmara e estavam trancando a pauta no Senado. E também alguns projetos de lei que são considerados fundamentais pelo novo governo. Entre eles está, por exemplo, o pacote de infraestrutura considerado fundamental para a recuperação econômica do país. E também o projeto de lei do reajuste dos servidores do Judiciário e da Defensoria Pública. O governo está sendo muito pressionado a não conceder esse reajuste a esses servidores. E não houve acordo. A votação ficou para o dia 8 de setembro, um dia, portanto, depois do feriado de 7 de setembro, uma quinta-feira, uma data considerada morta em Brasília, porque o quórum provavelmente será muito baixo. Foi uma temperatura, evidenciou a temperatura, um termômetro de que o novo governo de Michel Temer não terá vida fácil aqui no Congresso Nacional. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ricardo.